Casos de infectados pela Covid-19 passam de 9 mil aqui no país. O Ministério da Saúde amplia o uso da cloroquina para tratamento dentro dos hospitais. Eu sou Érica Reis e esse é o nosso Leitura Dinâmica. Fique bem informado. Fique comigo. Olá, boa noite para você. O número de casos de Covid-19 aqui no Brasil chegou a 9.056. São 359 mortes até agora. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira, o ministro da Saúde falou sobre o uso da cloroquina e corrigiu a data do primeiro óbito pela doença no país. O Ministério da Saúde havia divulgado que a primeira morte teria acontecido no dia 23 de janeiro em Minas Gerais. Na verdade, a mulher de 76 anos teve os primeiros sintomas da doença no dia 25 de março e morreu na última quarta-feira. Na consolidação dos números dessa semana, veio esse caso com essa data. Quando chamaram a atenção, o Ministério da Saúde foi olhar e falou: vamos revisar para ver se está tudo direitinho, sem certeza. Quando questionada, a Secretaria Estadual de Saúde de Minas falou: não, realmente foi um erro de digitação. Luiz Henrique Mandetta também falou sobre o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19. Até então, o medicamento era indicado apenas para pacientes em estado crítico, internados em centros de terapia intensiva. Agora, a recomendação foi ampliada. O uso compassivo, que é só nos críticos, a gente divide os pacientes em formas leves, formas graves e formas críticas. Nós estávamos adotando para os críticos. Nós vamos adotar também para os graves, que são aqueles que vão para o hospital, mas não ainda necessitando de CTI, mesmo que as evidências sejam frágeis, para que os médicos possam ter a opção. Em São Paulo, alunos da rede estadual terão acesso gratuito a material escolar produzido por professores para estudar em casa. E nos próximos dias, o estado deve receber também 325 milhões de reais para o combate ao coronavírus. Já são 219 mortes e mais de 4 mil casos confirmados da doença. O dinheiro virá de emendas parlamentares de deputados estaduais de São Paulo e será transferido nos próximos 10 dias. O governo também anunciou a criação do Centro de Mídias. É uma plataforma online para 3,5 milhões de estudantes da rede estadual. O acesso via internet será gratuito para os alunos. Ele não precisa de Wi-Fi, ele vai usar 3G, 4G, a internet disponibilizado pelas teles. Todas elas firmaram acordo conosco e a Secretaria de Educação vai patrocinar, então, vai pagar por este serviço. Todos os alunos, então, terão acesso gratuito. Já os estudantes da rede municipal vão receber cartilhas para que possam dar continuidade aos estudos. Eles receberão pelos correios esse material. É um material dirigido, em primeiro lugar, aos pais, para que possam ajudar os filhos a se organizarem dentro de casa, e depois a todas as crianças, aos nossos mais de 1 milhão de alunos que vão receber. Ainda não há previsão para a retomada das aulas presenciais nas redes pública e privada de ensino. E o exame feito pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, deu negativo para a Covid-19. Segundo a prefeitura, o teste rápido não é considerado parâmetro definitivo, por isso o Crivella vai repetir o exame. Embora o prefeito esteja bem e não tenha nenhum sintoma da doença, ele teve contato com a secretária municipal de saúde, a Beatriz Bucci, que se recupera agora depois de testar positivo. Outros 3 secretários também foram infectados. O estado do Rio de Janeiro tem 1.074 casos confirmados e registra 47 mortes pela doença. O Rio de Janeiro reforçou o policiamento em áreas comerciais de todo o estado. A medida visa evitar casos como o que aconteceu na semana passada no bairro Honório Gurgel, na zona norte da capital. Durante a madrugada, um grupo tentou saquear este mercado. Um homem foi preso e 5 menores apreendidos. A nova determinação vai até o dia 13 de abril. Apesar da recomendação de isolamento, muitos locais ainda têm filas para atendimento. Em Belo Horizonte, a primeira fase da montagem do hospital de campanha foi entregue nesta sexta-feira. A previsão é que até o final de abril a estrutura já esteja atendendo pacientes com a Covid-19. Serão 768 leitos. A ideia é desafogar um pouco os hospitais da rede pública, que ficarão com os casos mais graves. O governo de Minas Gerais abriu um processo de contratação de pessoal e militares da reserva da área da saúde também foram convocados. 54 dos 128 tripulantes do navio Scenic Eclipse de bandeira australiana desembarcaram no Porto de Santos, no litoral paulista. De acordo com a Anvisa, nenhum tem suspeita de infecção pelo coronavírus. Eles estavam em isolamento há quase um mês.
todos devem voltar imediatamente para os países de origem. Outro navio atracado em Santos, o transatlântico Costa Fascinosa, ancorado há 17 dias, permanece com mais de 750 tripulantes a bordo em quarentena. 9 tripulantes que desembarcaram para receber atendimento médico testaram positivo para a doença. Mesmo sem acordo com os atletas, o São Paulo vai cortar o salário pela metade durante a paralisação dos jogos. O tricolor quer devolver o valor em 5 parcelas mensais aos jogadores. A folha de pagamento do clube é de cerca de 12 milhões de reais por mês. O Grêmio também decidiu reduzir os salários. O presidente da equipe, Romildo Bozan, disse que todos entraram na readequação durante o período de suspensão do calendário e tem que ser assim. O técnico Renato Gaúcho e sua comissão foram incluídos no reajuste também. A equipe não divulgou os valores. Além disso, o Imortal conseguiu transferir o pagamento dos direitos de imagem aos jogadores para o ano de 2021. No Palmeiras, não há, pelo menos por enquanto, negociação quanto aos vencimentos dos atletas. O Verdão pagou o valor integral ao elenco referente ao mês de março e com o fluxo de caixa mais equilibrado, o Alviverde vai avaliar a situação no final de cada mês. Olha só, foi aprovado nessa noite, em 2 turnos, o texto principal da proposta de emenda à Constituição que cria o chamado orçamento de guerra. A votação virtual na Câmara teve 505 votos a favor e 2 contra. A proposta visa destinar recursos exclusivos para o combate ao coronavírus. Ela facilita, por exemplo, a contratação temporária de profissionais para o enfrentamento da doença. O orçamento paralelo só pode vigorar durante o estado de calamidade pública, que vai até o dia 31 de dezembro. Agora o texto vai ao Senado e, se for aprovado, não precisa mais de sanção presidencial para entrar em vigor. E as máscaras de proteção, que antes eram indicadas só para os profissionais de saúde e pessoas com suspeita da Covid-19, agora são recomendadas para todos. A Organização Mundial da Saúde afirmou que não é a solução ideal, mas que deve ser considerada, no contexto que a gente vive, da estratégia de controle da doença também. E aqui no Brasil, diante das dificuldades de encontrar esse acessório, o Ministério da Saúde sugere o uso da máscara feita em casa. Não é um protocolo, mas uma recomendação por conta do aumento do número de Covid-19. Nesta semana, o ministro da Saúde pediu que as máscaras cirúrgicas IN95, que oferecem maior proteção, fiquem disponíveis para os profissionais de saúde. A população pode recorrer a máscaras caseiras, como barreira de contaminação. Tenha 4 ou 5 de uso pessoal, sua, de mais ninguém. Você mesmo lava quando chega em casa, reaproveite, porque agora é lutar com as armas que a gente tem. Sheila sofre de asma e está no grupo de risco. Isolada em casa, ela faz a própria máscara e ainda ajuda pessoas por meio de uma ONG assistencial. Você vai pegar o TNT e dobrar aqui ao meio. Dobrou. Você precisa também de 2 elásticos. Pode ser aqueles elásticos de cabelo, de prender cabelo também, tá? Eu estou usando esses aqui. Então você vai colocar deste lado a sua máscara, encaixa aqui, ó. Tá vendo? Encaixou, dobrou. Vem do outro lado, encaixa novamente, desse lado agora. E aí você vai encaixar essa parte dentro dessa daqui, ó. Meio que para prender, tá vendo? Prendeu. Você vai colocar sua máscara desse jeito, encaixa nas orelhas. E aí você ajusta de acordo com a altura do seu nariz, da sua boca, tá vendo? A máscara caseira não tem a mesma eficácia das cirúrgicas ou N95, mas se usadas corretamente, ajudam a impedir a entrada e a saída de gotículas. Tem pessoas usando no tempo que é de cirúrgica comum, que é 2 horas, mas pode ser até 4, né? Ou se sujidade ou umidade tem que trocar. Elas têm que ser lavadas com água e sabão e tem que ser feita passado um ferro também. É uma questão cultural. No Japão, por exemplo, a população tem o hábito de usar máscaras, um costume que já começa na infância. Lá, o uso do acessório é comum em qualquer época do ano, justamente para não passar e nem contrair doenças. Por aqui, o brasileiro ainda tem resistência em aderir à prática, mas o momento é crucial para o uso e a adaptação. Com a falta do acessório no mercado, este professor de química encontrou um tipo de material que está presente em quase todas as casas: o filtro de café. Ele tem fibras longas, ele não contamina, ele é material puro e a gente usa para fazer café, a gente sabe que é ótimo isso.